A história tradicional de Noé pode não passar num teste histórico racional, mas talvez não seja para isso. Estudiosos bíblicos usando pistas na linguagem usada pela Bíblia concordam que a história de Noé foi fisicamente escrita no 6º século a.C. Os escribas eram monges judeus que estavam no exílio na Babilônia, hoje Iraque moderno. Talvez tenham decidido um dia inventar uma história admonitória sobre o que acontece quando as pessoas desobedecem a Deus. Mas dizem que todas as histórias têm algum fundo de verdade. Talvez a de Noé seja um exagero, um floreio de algo que realmente aconteceu. Cento e 50 anos atrás, arqueólogos fizeram descobertas extraordinárias no Iraque, evidências que reescreveram a famosa história sobre Noé e sua arca cheia de animais. Em 1851, o arqueólogo inglês Sir Henry Layard explorou as ruínas da Biblioteca Babilônica de Nínive. Seus achados foram um grande avanço. Centenas de tabletes de argila de todos os tamanhos e formas. Eles podiam conter pistas vitais sobre a história de Noé. O problema foi que Sir Henry não conseguiu decifrar o manuscrito babilônico antigo. Por isso, embalou os tabletes e os mandou para Londres, no Museu Britânico, para serem decifrados pelos peritos. A equipe do museu não tinha ideia das informações sensacionais codificadas nos tabletes. Por isso, eles ficaram abandonados nos cofres durante anos, até 1872, quando chamaram a atenção do assistente do museu, George Smith. Hoje, o Dr. Irving Finkel dirige o departamento no Museu Britânico em que George Smith trabalhou. Smith tinha uma qualidade peculiar, comparada de um gênio de olhar para um tablete cuneiforme e saber do que se tratava, mais do que qualquer um. Não era um linguista treinado, conhecia um pouco de hebraico, um pouco de árabe e procurar coisas no dicionário. Tinha a incrível qualidade de poder olhar um pedaço de argila que para as pessoas parece um biscoito de cachorro e saber o que as palavras significavam. E ele foi a primeira pessoa a ler sobre a inundação pela primeira vez. O que George Smith descobriu entre os tabletes foi uma história antiga sobre uma grande inundação. O épico de Gilgamesh foi um avanço que o próprio Smith mal pôde compreender. O impacto sobre ele foi algo que mal conseguiu controlar. Ele deixou o tablete cair em uma bandeja como esta e começou a correr pela sala segurando a cabeça e emitindo sons engraçados. E segundo a narrativa que está gravada, começou a tirar a roupa em sua agitação porque foi a primeira pessoa, depois de todo aquele tempo, a ler essa escrita engraçada e ver que era, para todos os efeitos, o texto que todos conheciam da Bíblia. E foi demais para ele aguentar. Ele quase enlouqueceu. O que parece tê-lo transtornado tanto foram as semelhanças entre as histórias de Gilgamesh e Noé. Os grandes deuses decidiram fazer um dilúvio. Construa um barco. Leve para dentro do barco a semente de todos os seres vivos. Irving Finkel tem uma teoria porque George Smith se comportou de forma tão estranha naquele dia fatídico. A simples excitação deve ter desencadeado algum tipo de convulsão cerebral.
Li algo na história da epilepsia sobre aquele fenômeno. Ele é descrito como um tipo específico de epilepsia. Ao fazer esse som engraçado e tentar se despir na agitação, ao ter um ataque epilético de alguma espécie, e me ocorreu se o choque que o atingiu, o verdadeiro choque, não pode ter desencadeado algo dessa espécie. Desde então, outras descrições da história da inundação foram descobertas no Iraque, confirmando que ela surgiu primeiro na Mesopotâmia Antiga, o lugar onde as grandes civilizações sumérias, assírias e babilônicas surgiram. As histórias antigas da inundação tinham diferentes nomes e foram escritas em épocas diferentes, mas todas apontavam para um ancestral comum composto há uns 5.000 anos, uma história original sobre uma inundação desastrosa. É muito provável que a história bíblica tenha um protótipo mesopotâmico. Porque elas são semelhantes. Em ambos os casos, os deuses decidiram destruir a raça humana e o fizeram através de uma grande inundação. Uma família sobreviveu num barco. Levaram animais para o barco, desembarcaram e então repovoaram a terra. Uma das narrativas mais antigas da inundação, o épico de Atrahasis, escrito antes do mais famoso épico de Gilgamesh, foi descoberto apenas recentemente. Alan Millard o encontrou enquanto garimpava o lote de tabletes de argila do Museu Britânico. Ele o fez questionar. Talvez a Bíblia não tenha se referido a um dilúvio global. A língua hebraica antiga tem uma palavra para terra e país e terra. E é fácil supor que signifique toda a terra, mas certamente não precisa. E creio que tenha sido uma inundação local que esteja descrita ali.